Olá meu povo, muita paz, muita luz a todos. Eu aqui, Pai Paulino de Aganju, com mais um vídeo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ler mais um e-mail, mais um depoimento, tá? Tá aqui dentro, eu vou plugar aqui, tá? E nós vamos ler, né, o nosso e-mail. Antes de eu postar isso aqui, vocês já vão ver aí, já vai chegar no canal, a famosa finalização da série, tá? Mas vamos lá. Tá abrindo aqui. Abriu. Tema: minha casa está assombrada. Exatamente, gente. Aqui não está sugerindo nenhum nome, né? Não tem nenhum nome aqui no e-mail, mas vamos lá. Olá, Pai Paulino, tudo bem? Me chamo Leandro. E nesse e-mail eu vou relatar a minha situação. Assim, o nome dele é Leandro. Um beijo pra você, Leandro. E vamos lá. Meu avô tinha um terreiro de umbanda. Ele era um senhor muito doce e educado. Nunca deixava de atender a quem precisava. Dedicou a sua vida toda à umbanda. Em 2008, meu avô veio a falecer. E a minha família desmanchou o terreiro, fazendo do terreiro uma casa. Na época, eu morava em um alojamento na faculdade e fiquei muito triste com o fim do terreiro, pois ali se ajudava muita gente. Realmente, o fim de um terreiro, ele é muito ruim, tá? Não é uma coisa agradável, não, é uma coisa muito complicada, mas vamos lá. Com o passar dos anos, várias pessoas tentaram morar naquela casa, mas todas saíram fugidas, deixando até mobílias para trás. É complicado. Depois da faculdade e residência, em 2016 eu voltei para minha cidade à procura de emprego e por conta da crise acabei me tornando Uber. Não há nada de errado. Nessa época eu morava em uma kitnet, não tinha muito espaço, então eu resolvi ir para casa que era o terreiro do meu avô. Pai, foi nessa época que o inferno começou. Na primeira semana foi tudo normal, mas já na segunda tudo começou. Na sala eu tinha uma estante com garrafas, umas garrafas de uísque que eu colecionava. Em uma madrugada todas elas foram jogadas no chão por uma força invisível. As garrafas eram jogadas uma a uma, como se uma pessoa estivesse fazendo aquilo. Eu tentei manter a calma, mas não foi tão fácil assim, pai. Passei a noite toda acordado. Minha vontade era de sair correndo dali. No amanhecer, eu estava morto de sono e fui dormir no carro, pois estava com muito medo. Ao acordar, liguei para um amigo e contei o ocorrido. Ele me indicou um pastor evangélico que realizou uma limpeza na minha casa. Me mandou retirar uma roseira que tinha na entrada e que já estava plantada desde o tempo do meu avô. Bom, eu imagino que isso seja. Mas vamos lá. Com o facão eu retirei a roseira. Estava certo que tudo ali tinha passado. À noite chegou e eu já estava me preparando para dormir quando eu ouço vários passos pela casa. Fiquei apavorado, pai. Mas tentei ignorar e manter a calma. Me deitei para dormir, com medo e cansado, acabei adormecendo. Naturalmente. No meio da madrugada, eu acordo com uma mulher loira me estrangulando. Nossa. Relutei e do nada ela sumiu. Fiquei apavorado. No dia seguinte, eu fui atrás do pastor e ele me disse que não poderia fazer nada, que era para mim ter fé em Deus. No mesmo dia, eu estava lendo o jornal quando me deparo com um anúncio de uma mãe de santo. Acabei ligando e contando toda a minha história. Marquei uma hora com ela e à tarde eu fui no tal local jogar o jogo de búzios. No jogo de búzios, ela me contou que tinha que fazer um trabalho espiritual na casa e eu concordei.
2 dias depois, ela foi à minha casa fazer a tal da limpeza. E à noite as coisas pioraram muito. Comecei a ouvir um rosnado, latido de cães dentro da casa. E isso se alongou pela noite toda. Com várias noites sem dormir e com uma fúria enorme, comecei a xingar a casa e tudo que ali estava. Complicado. Ordenei que o que estivesse ali fosse para a casa do cara. Enfim, é um xingamento aqui, tá, gente? E por 2 meses a casa ficou tranquila. Pai, para resumir a minha história, eu já procurei diversos videntes, pais de santo, pastores, curandeiros, mas ninguém consegue resolver o meu problema. As coisas só amenizam quando eu começo a xingar e expulsar essas coisas, mas depois elas voltam. Pai, me ajuda, você é a minha última esperança. Rapaz, Leandro. Que complicação, hein? Jesus, vamos lá. Ô Leandro, nenhum terreiro acaba por completo, tá? Ah, pai Paulino, como assim? Isso não existe. O zelador morre e acaba. Não existe isso não, tá? Vamos lá. Olha, existe uma coisa chamada raiz, tá? Passada de terreiro para terreiro, terreiro para terreiro, terreiro para terreiro, tá? Eu tenho meu terreiro, meus filhos um dia vão ter os terreiros deles, tá? Os filhos dos filhos dos filhos deles vão ter o terreiro e a raiz vai passando adiante, tá? A raiz nunca morre 100%, ela sempre fica viva em algum lugar, tá? Pode não parecer, mas fica, né? Algum médium daquele terreiro deu seguimento àquela raiz, tá? De alguma forma ou outra. Aquele terreiro realmente, com certeza, não acabou 100%. Mas vamos lá. Por que isso tudo está ocorrendo? São 2 fatores principais, tá? Primeiro, o terreiro está sendo, o antigo terreiro, né, a casa dele, está sendo atacado, tá, por espíritos de baixa luz, tá? E o outro fator é que os pontos de equilíbrio do solo sagrado está desequilibrado. Como assim, pai Paulino? Muito simples. Todo terreiro ele é constituído por um solo sagrado. Antes de qualquer fundamento plantado, tá? Seja o terreiro de candomblé, seja o de qualquer nação, tá? Seja um terreiro de quimbanda, seja até uma terra, né, uma tenda de Jurema, você tem ali um solo sagrado, tá? E o solo sagrado, ele vem antes a consagração do solo, ela vem antes de qualquer fundamento, tá? Qualquer canto cantar dentro de um terreiro, você tem ali a consagração do solo, que é feito em várias raízes, diversas formas, diversos rituais para consagrar um solo, tá? Até igrejas católicas são feitas esses rituais. Acredito também que em evangélicas também existam esses rituais, tá? E esse ritual de consagração não é só uma purificação, tá? Mas é uma entrega. Você entrega aquele solo a um orixá, você entrega aquele solo aos deuses africanos, tá? Quando isso acontece, você tem ali uma destinação, tá? Uma entrega. Você tem ali uma responsabilidade de manter aquela terra salva de toda qualquer influência negativa e espiritual, tá? E após a consagração de um solo, você tem ali, querendo ou não, fundamentos, tá? Eu vou aqui falar os fundamentos básicos de todo o terreiro de Umbanda, tá? Para vocês terem uma ideia. Lógico, tem muito mais fundamento plantado, tá? Nem todo terreiro vai ser igual e nem todo terreiro vão ter os mesmos fundamentos, tá? Mas vamos lá. O primeiro fundamento que é fundamental para todo terreiro são os fundamentos da porteira, conhecido como cafua, carranca ou tronqueira, tá? É muito comum você se deparar, entrar num terreiro, olhar para o lado esquerdo, tem terreiro, tem gente que faz do lado direito, e você vê ali, tá, a tronqueira, você vê ali a cafua, tá, você vê ali os fundamentos de Exu, tá? É o primeiro fundamento, tá? O segundo
é muito popular, tá? A maioria dos terreiros tem, não estou falando que todos têm, porque isso varia muito da raiz, da origem daquele terreiro, tá? Mas você tem ali a casinha das almas, tá? Aquela casinha das almas, geralmente muita gente chama de cruzeiro, de cruzinha, tá? Que na minha região é conhecida como casinha das almas. Aquela casinha das almas nada mais é do que um portal, tá? Para que espíritos, tanto de baixa e tanto de alta vibração, possam passar, tá? Aquilo ali também serve para que mantenha o equilíbrio de cada espírito, para que o espírito ele não consiga ter aquela, que ele não consiga explodir energeticamente, vamos dizer assim, tá? Para que ele não consiga ter o controle daquele terreiro. Né? Como assim, Pai Paulino? Vamos lá, vamos se aprofundar nisso aí. Vamos supor que fora do terreiro, tá, um espírito obsessor ele se aproxima de um médium fraco, que acabou de entrar na Umbanda, né, inocente, e ele consegue obsediar esse médium, tá? Ele consegue tomar a consciência desse médium, tá? E lógico, os guardiões, os Exus do terreiro não vão deixar ele entrar, porém eles não vão conseguir banir aquele médium, tá? E se ele tem o controle da mente desse médium, é muito fácil dele provocar um desequilíbrio energético muito grande naquele terreiro. E a casinha das almas, ela funciona como se fosse um capacitor, tá? E o que o capacitor faz? Ele consegue restringir calor, ele consegue absorver o calor e não deixar que aquele calor tome conta, tá? E isso acontece em circuitos eletrônicos. A casinha das almas é a mesma coisa, tá? Ela é tanto um portal como um dissipador, tá? Ou seja, esse médium obsediado, né, ele não vai sofrer influências dentro do terreiro, através dessa casinha das almas. É para isso que ela serve também. Então esse é o segundo fundamento. Não existe terreiro sem a casinha das almas e sem a porteira, né, bem feita. Mas vamos lá. Depois, né, você tem o assentamento do reinado. O que seria isso? Quando você abre um terreiro, e eu só estou falando em todas as culturas, tá? E quando eu falo culturas, eu falo Queto, Angola, Ifá, Jeje, Marim, Nagô, Cambinda, Catimbó, eu falo de todas as culturas, tá? Não existe uma cultura afrodescendente que ela não siga esse assentamento do reinado. Lógico, existem diversos nomes também, mas vamos lá, e diversas ritualísticas. O reinado, ele simplesmente ele é um trato, ele é um acordo, tá? Ele é uma promessa. Igual quando você vai comprar um carro, você faz uma promessa de compra e venda. Ali você se torna obrigatório a respeitar e obedecer aquele compromisso que você assumiu. A mesma coisa acontece quando você abre um terreiro, tá? Você assume aquele compromisso, por exemplo, com Oxum e Ogum, tá? Então você está ali entregando a Oxum e Ogum aquele reinado, tá? A Yansan e Xangô, você está ali entregando aquele reinado, né? E ali é feito o terceiro fundamento, tá? Tem ali a casinha das almas, tem ali a porteira, mas tem que ter, tá? O assentamento dos reis, né? A entrega dos reis, o reinado da casa, tem que ter ali. Tá? Sem esse reinado da casa você não consegue estipular quem que reina aqui dentro, quem que é o rei e quem é a rainha, né? Todo terreiro tem que ter um rei e a rainha, e isso é importante demais, tá? E esse fundamento que eu estou me referindo, tá? Beleza, esses são os principais, tá? De todo o terreiro, são esses três, né? É a porteira, é a casinha das almas e é o reinado. O reinado você tem a proteção, tá? Você tem o zelo da casa, você tem a entrada da casa, você tem o crescimento da casa, tá? A casinha das almas você tem o equilíbrio da casa, e no reinado você estipula quem está à frente, tá? Você estipula o governo da casa. Quando você tem proteção, tá? Quando você tem equilíbrio e você tem uma ordem, você forma um reino espiritual, tá? Mas vamos lá. E o que isso interfere com o nosso amigo Leandro?
tá? Interfere da seguinte forma. Pelo que dá para perceber na história dele, removeram quase tudo, menos o reinado, tá? O que acontece, gente? Após você consagrar um solo, muito fundamento é enterrado, tá? Muito, não é pouco não, tá? E após esse fundamento ser enterrado no solo, ele é muito escondido, né? O da porteira, tanto a tronqueira, tanto a cafua, né? Ele é bem exposto. O da casinha das almas é bem exposto. Agora o reinado ele não é exposto. Existem casos que ele é plantado dentro da parede. Existem casos que nem enterrado é, tá? Para vocês terem uma ideia, dependendo da região do país, é cavado 7 metros abaixo da terra. Vocês têm ideia do que é 7 metros abaixo da terra? É quase um poço. É quase impossível de você conseguir pegar aquele fundamento. E são plantados mesmo, são enterrados de verdade. Tá? Então, gente, é muito complicado. No caso do Leandro, provavelmente, tá, vai ter de tirar esse fundamento do reinado. Tá? Tem que tirar, por quê? Esses espíritos estão sendo atacados, esse terreiro está sendo atacado por esses espíritos. Quando ele xinga, quando ele toma a rédea da casa, tá? Quando ele de fato segura com a mão e fala, ó, sai daqui que eu não quero, tá? Eu estou ordenando, realmente o espírito se afasta, né? Muita gente pode até falar que, não, mas o espírito se aproveita para obsediar. Se o espírito se aproveitasse para obsediar, ele não iria embora. Ele iria ficar cada vez mais. Tá? É o que não acontece aqui. O espírito ele se afasta. Ou seja, o Leandro ele toma a rédea, mesmo xingando e etc. Ele toma a rédea da casa, tá? Do solo, e fala, não, é meu. Sai daqui porque eu que estou mandando. Eu não te permito ficar aqui. Né? A questão é, gente, o Leandro ele vai ter que desenterrar esse fundamento, tá? Porque esses espíritos estão atacando esse fundamento, né? Quando você abre um terreiro, muita gente não sabe disso, provavelmente até, enfim, não sabem disso, tá? Esse fundamento ele é plantado, né? E esse fundamento ele tem muito valor espiritual, Lá nesse assentamento do reinado, você tem todo o trabalho de todos os anos do terreiro. Ou seja, todos os anos que o avô lá do Leandro pregou, trabalhou, está ali no assentamento do reinado. Toda aquela energia está impregnada ali. Então diversos espíritos eles vão querer atacar ali. Tá? Eles vão querer sugar aquela energia, eles vão querer ter aquele ouro, né, para eles. E é claro, se você tira o fundamento da porteira, se você tira a casinha das almas, se você tira o equilíbrio e a segurança, fica só o reinado cai. Tá? Infelizmente, Leandro, você não pode fazer isso sozinho. Tá? Você vai precisar de alguém para fazer isso para você. Eu sempre deixo meu número do WhatsApp aqui disponível debaixo do número, tá? E olha, você já entrou em contato, eu peço que você entre novamente, tá? Pra gente conversar bonitinho. Porque é complicado, tá? Você não pode desenterrar esse fundamento, né? E mais difícil de você desenterrar e você achá-lo, tá? Mas aí alguém no vídeo deve estar perguntando aí, pai Paulino, mas deve ter aí algum orixá, algum caboclo, algum preto velho, algum exu que pode apontar onde está o fundamento. Não pode. O negócio é tão bem escondido, é tão bem escondido, que ninguém pode apontar, tá? O troço é escondido até dos olhos das entidades. Para vocês terem uma ideia do valor, né, que esse fundamento tem na espiritualidade. Tá?
Existem diversos rituais fúnebres, tá? Que realizam esse mesmo procedimento, tá? Gente, não é brincadeira, tá? Acabou um terreiro hoje, trata de cuidar bonitinho, tá? Antigamente, gente, essas coisas não aconteciam com muita frequência, porque 7 meses antes do Babalaô e Alorixá falecer, né, ela era avisada, ele era avisado, então já isso acontecia de fato, tá, gente? Então ele já preparava os seus fazia seus preparativos, né? Levantava seus fundamentos lá e aí acabou, né? Mas a coisa não é bem simples como parece, gente, tá? O correto disso tudo aí era o pai ou a mãe de santo do avô do Leandro fazer isso. Porém, a pergunta é, eles estão vivos? Aposto que não, né? Não estão. Então, outro sacerdote vai ter de fazer. Ah, é qualquer sacerdote de Umbanda? Não. Teria, por isso que eu falei lá no início do vídeo. Gente, nenhuma raiz morre, tá? Porque esse ritual vai ter de ser realizado por alguém da mesma raiz, tá? Não adianta alguém pegar um sacerdote de Nagô e querer mexer ali, um sacerdote de Cambinda querer mexer ali, um sacerdote de Umbanda iniciática querer mexer ali, porque não vai funcionar, tá? O reinado, o assentamento do reinado, ele tem muita força, tá? Então quando ele é retirado do solo, ele dá um tranco muito grande, e você tem que tirar e rezar ao mesmo tempo. É um ritual muito forte, é um tranco muito grande que você leva, tá? Machuca muito. Então se você não souber administrar aquela força, se você não conseguir tirar aquela força com muita segurança, você pode se machucar muito espiritualmente. Não, tá? Mas espiritualmente você pode se machucar. E por que, Pai Paulinho, você pode machucar? Da mesma forma que você tem ali todos os trabalhos pregados, tá? Todos os trabalhos realizados com sucesso e não tão perfeitinho, você tem ali também as falhas, tá? Da mesma forma que você tem toda a beleza e a luz, tá? Que foi aquele reinado, que foi aqueles anos de serviço à Umbanda, você também tem aquele lado complicado. Por quê? Porque nenhum terreiro, igreja, templo é perfeito, tá? Nenhum é perfeito. Todo terreiro tem ali uma briguinha entre filho de santo, tem um ciúme, né? Tem uns, no meu não é assim, mas tem muitos que são. Vivem fazendo trabalho de amarração. Olhando, não estou falando que o avô era assim não, tá? Mas pode ter ocorrido ali em algum processo, enfim, tá? Então todos esses processos estão inclusos, né, no reinado, tá? No assentamento do reinado. Então tem que parar, tem que ver de bonitinho, porque não é brincadeira, tá? Falta mais uma coisinha aqui pra gente finalizar, tá? Que é a questão da cabeça, do ori. Tem que ver, gente, quais foram os filhos de santo que sobraram, tá? Tem que ver também se não é o seu avô que está por aí, tá? E tem que ver também quem que realizou o levantamento desses fundamentos primários lá atrás, tá? Antes, quando você estava lá na faculdade, né? Tem que olhar, tem que parar e tem que ver, tá? Porque não é brincadeira, é uma coisa muito séria, tá? Para você que está enfrentando o mesmo problema, tá? Eu aconselho que procure um pai de santo, sério, tá?
que não fique aí com uma notícia não, mas que seja sério. Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o pai Carlos, tá? Pode entrar em contato com o pai Marcos, que ele, olha, são pessoas excelentes. Aqui do YouTube mesmo eles têm canais. Então, gente, não é brincadeira, tá? Eu espero que vocês entendam, tá? Muita paz, muita luz a todos. Eu aqui, Pai Paulino, com mais um vídeo.